pessoal, aqui é o professor Leandro, professor de Ciências da quarta etapa 1, turno da tarde. Neste momento farei a explanação do conteúdo referente ao quarto caderno do componente curricular de Ciências sobre nutrientes e o sistema digestivo. Gostaria de apresentar o conteúdo a vocês possam acompanhar sanando as suas dúvidas. Aqui nós trabalharemos falando sobre nutrição, né? Então, realmente, o que é nutrição? A nutrição é o processo de obtenção de alimento em seu corpo, de modo que deve-se usá-lo a matéria-prima para o crescimento, onde torna-se o combustível para a energia do corpo, como as vitaminas, os minerais, em que requer e mantém o corpo de forma saudável e funcionando adequadamente. A nutrição ela faz parte da ciência que vai determinar como o seu corpo deve ingerir, digerir, absorver, metabolizar, transportar, armazenar e excretar diferentes produtos alimentares, para determinar quais são os efeitos e, em geral, esses nutrientes têm em relação ao corpo. A função de nutrição do corpo humano relaciona-se com a obtenção e o processamento, distribuição e com a excreção de resíduos provenientes dos alimentos que o corpo consome diariamente. Portanto, assim como a função de nutrição, os alimentos são fundamentais para a manutenção da vida, que é fornecimento de energia. Nada mais é do que o estudo dos alimentos e dos mecanismos pelo qual o organismo ingere, assimila e utiliza os nutrientes que nos fornecem a energia necessária para mantermos vivos. E aqui precisa compreender dois pontos fundamentais: os alimentos e os nutrientes. Lembrando que os alimentos eles poderão ser de origem animal e origem vegetal, ou de forma sintética, que seria alimentos transformados, né, alterados, que também fornecem energia. E os nutrientes são aqueles responsáveis pela manutenção das reações químicas e bioquímicas a partir do momento em que esses alimentos eles se agregam ou chegam ao organismo. Os alimentos, boa parte deles são retirados da natureza, né? Outros são industrializados, como nós chamamos de sintético, mas são beneficiados ou modificados no formato por substâncias nutritivas, que são os nutrientes. E os nutrientes contidos nesses alimentos são as proteínas, os carboidratos, lipídios e etc., que a gente vai decorrer deste vídeo. Aqui apresento alguns tipos de alimentos que são importantes para o processo de energia do nosso organismo, ou seja, do nosso corpo, como abacaxi, iogurte, gengibre, mamão, banana, azeite. Cada alimento desse ele possui sua forma nutritiva e as suas reações químicas. Como exemplo, o abacaxi auxilia na digestão de proteínas. O azeite previne contra a azia e facilita na digestão dos alimentos. Gengibre reduz os sintomas de gastrite, da queimação, como no caso do ingerimento de tipos de alimentos ácidos, como limão, farinha, né? Dentre outros. E os nutrientes também eles possuem as suas funções energéticas, que mantêm o corpo equilibrado em relação à energia sobre o nosso organismo. E aí subdividindo os alimentos em dois pontos fundamentais, que são os alimentos construtores e os alimentos reguladores. O que são os alimentos construtores? São os tipos de alimentos que contêm nutrientes que colaboram com a formação e desenvolvimento do corpo e na reconstituição dos tecidos. São os alimentos construtores. Os alimentos reguladores são os alimentos que controlam um bom funcionamento do organismo e também conservam a saúde, né? Que de fato são aqueles que possuem
basicamente as vitaminas e proteínas em toda a forma em que deve ser consumido. E os nutrientes são as substâncias que fazem parte da composição dos alimentos, aos quais o organismo vai retirar todos os materiais que necessitam para obter energia ao corpo. Com isso, requer dos alimentos o desenvolvimento em relação ao corpo, como o crescimento, manter um bom estado de saúde, o processo digestivo. E os nutrientes, eles se agrupam em algumas diversificações, porém, trabalham e estão no mesmo sentido que nos alimentos, como as proteínas, hidratos de carbono, lipídios, que são as gorduras, vitaminas, os minerais, as fibras alimentares e a água. Então, esses nutrientes, eles se agrupam de uma forma em conjunto que estão contidos nos alimentos que nós consumimos diariamente. É importante destacar isso. Então, necessita, para o fornecimento e manutenção do corpo e a obtenção de energia. Os nutrientes, eles são importantes e são insubstituíveis. Insubstituíveis porque os alimentos que nós ingerimos são formados por isso. Uma vez que eles possuem e desempenham funções diferenciadas no organismo, onde eles podem ter a função classificada em 3 partes fundamentais. A primeira pode ser chamada de construtora, ou que nós podemos chamar de função plástica, que é a construtora, como é o caso das proteínas, de alguns minerais e da água. Como exemplo aqui das proteínas, os alimentos são encontrados nos peixes, dentre outros que a gente pode destacar. E segundo, nós temos os energéticos, que é os que fornecem energia, como no caso dos hidratos de carbono, das proteínas e dos lipídios, e que nós vamos encontrar, por exemplo, em queijos, doces, pães, nas frutas, E o terceiro é a reguladora. Os alimentos, seja nutrientes reguladores, são aqueles em que regula o mecanismo do organismo e permite com que outros nutrientes sejam aproveitados, como as fibras, a água, as vitaminas e os minerais, no qual nós vamos encontrar aqui que aqueles que fazem um saciamento em relação do corpo, que são as vitaminas também encontradas em alguns alimentos como frutos, e a água, que é essencial para isso. E em consequência dessas situações, a gente vai determinar sobre os macronutrientes. Os macronutrientes são subdivididos em 3 pontos fundamentais, onde esses 3 pontos fundamentais, eles são classificados em carboidratos, gorduras e proteínas. Nos macronutrientes, diz que os alimentos que você come, eles fornecem a energia que seu corpo precisa para funcionar. Assim como o corpo precisa colocar o combustível, que é a energia em relação do movimento, então, como qualquer um outro móvel, um carro, ele precisa se reabastecer para se movimentar, recarregar sua bateria, um telefone precisa ser alimentado, o corpo também precisa ser alimentado para o fornecer da energia a cada dia a dia com que há as atribuições dos movimentos que nós fazemos. Para isso, nós vamos subdividir esses macronutrientes em 3 pontos. Primeiro, nós vamos dividir chamando de carboidratos, aonde os carboidratos são divididos em unidades de glicose, frutose, galactose individuais, que a glicose é uma forma favorita do corpo obter energia. Se você não consegue bastante carboidrato, seu corpo pode produzir essa glicose, e a partir das proteínas, através de uma chamada processo glicogenose, e vai conseguindo muitos mais carboidratos, onde o corpo pode converter isso, transformando-se em gordura e armazenando no tecido chamado tecido adiposo. Então, os carboidratos, ele é considerado como combustíveis para as atividades físicas, como exemplo dos grãos, os vegetais e os grãos integrais. Depois nós temos
O segundo que são as proteínas. As proteínas vêm dos alimentos que você come divididos em aminoácidos individuais para construir e reparar várias partes do seu organismo, como os músculos, né, que contém grande quantidade de proteína, e você precisa repor essas proteínas através de sua dieta. O corpo também precisa dessas proteínas para a formação dos componentes e o sistema imunológico, como o hormônio, o sistema nervoso e alguns órgãos. Então, as proteínas, elas promovem a recuperação muscular. Como exemplo, que nós vamos encontrar as proteínas, os ovos, salmão, atum, peito de frango, peru, dentre outros. E aí nós temos também, né, as gorduras. As gorduras são formadas a partir da absorção de alguns alimentos, frutos, como podemos encontrar com a ajuda dessas vitaminas, principalmente nos abacates, nas castanhas, sementes, óleos, onde geralmente, de uma certa forma, elas poderão converter isso no tecido adiposo da forma que deve ser consumido, ou seja, ingerida de uma forma tal em que seja exagerado. Porém, há um equilíbrio, né, na manutenção disso, ou seja, também esses alimentos eles contribuem de uma forma de ressecamento, como no caso o uso de abacate, mamão, enfim. E depois nós temos o que são os micronutrientes. Os micronutrientes, eles são formados por 2 pontos, são as vitaminas e os minerais, que são importantes quanto os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que são dos macronutrientes, o anterior que a gente acabou de observar. Só precisa delas em pequenas quantidades, que haver um equilíbrio, né? Por exemplo, muitas das vitaminas do complexo B ajudam a queimar carboidrato para a energia. A vitamina A é necessário para a visão e o zinco está contido nos processos metabólicos, como a vitamina C em relação da laranja, limão, que vai funcionar a manter o tecido conjuntivo e também controlar o sistema imunológico do corpo, né? E aí nós vamos ter alguns exemplos que nós podemos destacar aqui. O cálcio tem várias funções no corpo, mas é conhecido como um mineral que é armazenado nos ossos, e assim como os dentes, que são fortes, sua alimentação deve ser fornecida em quantidades adequadas, que pode ser observados em relação a isso, né? Que são compostos que também ocorrem em quantidades pequenas dos alimentos, de extrema importância para o organismo, pois tem funções específicas e vitais nas células e nos tecidos do corpo humano, né? E não geram calorias de macromoléculas, como a gente viu anteriormente. O que nós podemos observar em relação a isso? Como citado, a laranja faz parte da vitamina C, alguns alimentos que fazem parte, que contêm vitamina A, no caso, a cenoura, né, que tem uma grande importância, é aliada à redução do risco de câncer, além de retardar o envelhecimento, o brócolis, que é importante para o sistema imunológico, e pêssego, que é uma fruta rica em vitamina A, também tem a função antioxidante. E aí nós temos os nutrientes adicionais. Esses nutrientes adicionais que nós vamos observar, eles contribuem em 2 processos importantes. Diz que para se ter uma boa nutrição é preciso fornecer mais de energia. Os componentes estruturais principais são as vitaminas e os minerais, que existem em outras substâncias nos alimentos no qual nós consumimos, comemos, ingerimos. E aí a gente vai classificar esses nutrientes adicionais em 2 passos, chamados de antioxidantes e fitoquímicos. Os alimentos antioxidantes, eles ajudam a proteger o corpo contra danos que vêm do sol,
poluição, fumaça e escolhas alimentares pouco saudáveis. Eles são encontrados nas frutas e vegetais. Como exemplo, a gente identifica aqui a representação dos antioxidantes, como a uva, maçã, né, dentre outros. Os fitoquímicos são antioxidantes encontrados em alimentos de origem vegetal. Como exemplo, nós temos aqui o brócolis e o alho. Embora eles não são necessários para o funcionamento do corpo, porém, eles podem ter um impacto muito forte sobre a sua saúde. Na verdade, é apenas um sistema de equilíbrio quando se diz que o corpo ele possui esses nutrientes adicionais. E aí nós vamos observar que dentre esses alimentos